E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à terceira parte do nosso hands-on. Bom, já temos nesse momento o nosso aplicativo pré-funcional, né? A gente já consegue logar e fazer também as transições de tela. A gente também já tem um layout praticamente pronto, né? Definido de como vai funcionar pelo menos as transições de telas e por aí vai. E hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre modelos, consumo de API e também a programação orientada a objetos. Então, como primeiro passo, eu já estou criando aí o que vai ser a nossa show model, né? Então, basicamente, o modelo ele vai ser o objeto, né, que vai ter as características que a gente já está inserindo algumas ali, que vai receber os dados, né, e vai inserir esses dados também na nossa lista. Então, o código, ele, por ser Swift ou se fosse uma outra linguagem de programação, ele não consegue entender aquilo que está vindo na resposta de um serviço, né, que seria a resposta JSON. Então a gente precisa fazer o que o mercado chama de parse, né? Então a gente precisa parsear, né, os dados que estão vindo da nossa API, né, e transformar de uma forma que o nosso código, né, consiga entender, né? Então basicamente a gente está criando ali uma struct, né, e ela consegue ter uns parâmetros ali de ID, URL, name e de imagem. Na parte de baixo ali na linha 17 a gente também está fazendo um init, né, que basicamente é um construtor, né, que é o que vai receber a inicialização, né, da chamada do JSON e vai popular na nossa camada de modelo, né, que a gente está criando agora. Mais embaixo a gente tem um enum, né, de coding keys, e basicamente esse enum ele vai pegar a referência, né, de cada nome e vai puxar isso também da API. Então para o ID vai chamar do campo ID, do name vai chamar do campo name e assim por diante. Se a gente tivesse 100 campos, precisaria passar o coding keys ou pelo menos criar com o mesmo nome que está na API. Indo aqui para View Controller, a gente vai criar aqui uma função de requisição, né, que vai fazer esse request, né, da API, vai fazer essa chamada e vai retornar para a gente os dados que a gente precisa para continuar trabalhando no aplicativo, né. No caso vai ser ali a resposta, né, pode ser uma resposta correta, né, uma resposta de sucesso, ou também pode ser uma resposta de erro, né, que não foi possível encontrar os dados, não foi possível encontrar as séries e por aí vai. A gente vai estar utilizando uma API, né, que é essa do link, né, que é a API da TV Maze. Ela é uma API de séries, né, não é uma API de filmes, é uma API de séries, então ela retorna os dados mais importantes, né, como nome, ano de lançamento, quantidade de episódios, quantidade de temporadas e cada episódio, né, dentro ali da sua respectiva temporada, por aí vai. Tem bastante coisa legal dentro dessa API, recomendo, né, se você está procurando uma API de séries aqui. Bom, a gente vai criar também uma closure, né, nessa parte de cima, então a gente já criou ali um ID, né, que vai ser o que a gente está esperando, né, para fazer essa chamada, e a gente vai fazer um completion, né, que é essa closure, que basicamente ele vai fazer a chamada e aquilo que for retornado vai passar de volta pra gente, né? Depois aí vou estar explicando um pouquinho melhor disso. Mas basicamente ele vai retornar ou uma lista, né, de show model, ou uma lista de séries, ou vai ter que retornar um erro. Então ele obrigatoriamente ele tem que fazer esse escape, né, ele tem que retornar uma dessas respostas, né, um desses dois. Um pouco mais embaixo a gente já fez ali um guardlet, né, para verificar se está tendo algum erro ou não, né, na linha 48. Então a gente verifica se os erros estão nulos, né, e se eles não tiverem nulos, aí a gente fala que o sucesso, né, acabou dando uma falhinha ali embaixo. Antes da gente ir pro do, né, que vai retornar ali a nossa lista, vamos criar aqui um JSON Converter, né, que vai ser basicamente um conversor que vai decodificar, né, entre o tipo que a gente está esperando, né, então automaticamente o tipo que a gente espera, né, é o show model, né, que é a lista de séries. Então basicamente a gente vai decodificar os dados que a gente está recebendo da nossa API para o tipo que a gente está guardando. Então, por exemplo, se eu tivesse outras chamadas, né, de séries, outras chamadas de listas,
Isso seria muito bom, porque eu não ia precisar ficar fazendo conversões várias vezes, né? Passaria esse JSON Converter e ele basicamente já faria ali a conversão para mim de acordo com o dado que eu estou esperando, né? Que é esse T. Então esse T ele vai ser a nossa show model, né? Quando a gente fizer a chamada desse JSON Converter. E ele vai decodificar a partir do dado, né? A partir da nossa API, da resposta, né? Da API, e retornar para a gente essa lista já decodificada, para a gente conseguir trabalhar em cima dela. Então acaba que esse conversor ajuda bastante a gente nessa decodificação, né, dos dados, para a gente só continuar trabalhando ali em cima do completion. Bom, agora a gente vai fazer esse decode, né, esse depara, né, tem ali o decode dos dados, e retornando ele no completion, né? Então esse completion .success, passando o result, né, ele basicamente vai retornar para a gente na closure, né, na nossa chamada ali da função. Ele basicamente vai retornar para a gente a resposta, né, aquilo que está sendo retornado da nossa lista, né? Então ele vai pegar, decodificar a lista e passar para a gente de volta as séries que foram mapeadas ali dentro, né? No nosso projeto aqui a gente ainda não tem essa lista pronta, né? Atualmente a gente está esperando uma lista de números que são nomes, então a gente precisa fazer essa alteração, né? Dessa lista de números e para que ele consiga pegar os dados que a gente precisa, que são o ID, o nome, e popular isso na nossa Collection View. Então agora, né, o próximo passo que a gente vai ter, né, falando um pouquinho da página, né, a gente vai chamar o ID 0, né, da nossa página da API, e basicamente o próximo passo que a gente vai ter que fazer é alterar a nossa lista, né, para conseguir receber o dado corretamente. E galera, até um pouco mais importante do que mudar a nossa lista, né? Primeiro a gente precisa fazer essa chamada, né? Então a gente tem essa função aqui em cima, que é o viewDidLoad, que é a primeira função, né? Chamada numa viewController. E a gente vai chamar uma nova função agora, que é o viewWillAppear. Então o viewDidLoad, ele é chamado quando a nossa viewController ela é carregada, né? Então ele normalmente é utilizado para carregar outros componentes, né? Como a gente fez com o Collection View, com a Search Bar, de carregar esses componentes, né? Deixar eles prontos, preparados para a gente conseguir utilizar na tela. Já a nossa viewAppear, ela é chamada quando a tela vai aparecer, né? Então quando a nossa viewController é chamada, ela tem um tempo entre aparecer, né, e ser carregada. Então o viewAppear funciona quando essa tela vai aparecer. Então a gente vai fazer essa chamada aqui quando a tela for aparecer, né? Então a gente vai chamar aqui o makeRequest, passar o ID, né? A gente vai chamar o ID 0, que é a primeira página, né, de lista, né, de séries dentro da nossa API, e vamos esperar um result, né? Esse result pode ser tanto positivo, né? Então a nossa API pode retornar um status ok, quanto um resultado negativo. Então ela pode acabar ou retornando um valor zerado, né, da nossa lista, ou retornando algum erro. Então a gente tem que se preparar, né, para os dois casos. Então a gente vai fazer aqui um switch case, né, em cima do nosso result, esperando os casos, né? Então a gente tem aqui o caso de sucesso e o caso de falha. No caso de sucesso, né, que a gente montou aqui, a gente vai esperar os shows, né, que vão ser as séries, né, que vai ser a nossa lista de séries. E no caso de falha, a gente vai esperar um erro, né? Então esse erro que vai estar vindo do result, a gente vai estar printando ele na tela, né? Vai estar fazendo ali o localized description para fazer esse print aí do erro que a gente recebeu da nossa API. Já na lista de shows, né, na lista de séries, a gente precisa fazer uma verificação antes, que é para ver, né, se a nossa lista está vazia. Então ali eu estou verificando se a nossa lista de shows, né, a lista de séries está vazia, antes de tentar popular de alguma forma, né? Bom, agora sim, a gente já pode tentar fazer aqui a nossa passagem, né, de dados, né, da nossa API para o nosso show model, e até explicando aqui um pouquinho sobre opcionais, né? A gente precisa que essa show model seja uma lista opcional, né? Porque senão ela vai pedir para a gente inicializar, assim como eu estou fazendo aqui, né? Então a gente precisa passar ele como um valor opcional. Aqui ele vai pedir
para a gente passar a imagem, né, que é o original. E a gente precisaria, se a gente não fosse criar esse valor como um valor opcional, né, como se fosse um valor esperado, a gente precisaria inicializar ele. Então, a nossa lista vai ser uma lista opcional. Ela pode estar nula, ou ela pode não ter valor algum, ou ela pode estar retornando algum valor específico, tá bem? Fazendo aqui a nossa lista de séries, né, vai ser igual shows, então a gente está populando já a nossa lista de séries de acordo com o que está vindo da nossa resposta, né, do nosso sucesso. E vamos falar também um pouquinho sobre o Dispatch Query. Quando a gente vai falar de threads, né, existem as threads dentro do iOS, né, que são as camadas de prioridade, né, de chamada, vamos chamar assim. E aí essas camadas elas são importantes porque cada thread precisa tem as suas funções, né, e cada thread precisa ser chamada num momento específico. Assim como a gente vai fazer aqui o reload data, quando a gente não passa o reload data dentro de uma thread principal, a gente tem alguns problemas. A nossa API, né, ela não é chamada na thread principal, e eu vou estar mostrando isso para vocês aqui. Ela é chamada numa thread secundária, né, porque a gente fica esperando ali a resposta. Vamos por enquanto alterar aqui o count, né, que vai ser a contagem da nossa lista, e passar ali a nossa lista de séries, que é a nova lista, né, para não dar erro. E vamos também mudar aqui o setup, né, da nossa collection view cell. Então, ao invés da gente passar um número, a gente vai estar esperando um show e vamos passar aqui o nosso show name, né? Então vai ser o nome da série que vai estar aparecendo no meio e não mais o nome das pessoas, né? Então aqui a gente vai passar show, né, que é o elemento que está sendo esperado. É um elemento opcional, então a gente não pode esquecer do ponto de interrogação. E mudar o nome também. A gente mudou aqui o nome para a lista de séries. Provavelmente ele vai pedir para a gente inicializar um valor caso isso seja opcional, né? Caso seja um valor vazio. Então a gente vai criar aqui uma show model sem dados, né? Sem dados nenhum, só para realmente a gente conseguir seguir em frente. Depois a gente pode até voltar nisso e montar aqui um guardlet para ficar mais bonito também. Bom, vamos deixar rodando aqui o nosso app para a gente ver a questão que eu comentei da main thread. Então, quando a gente já apareceu aqui o erro no console, quando a gente faz a chamada na nossa API, ela é feita em background, né? Então tá até falando ali, ó, API chamada em background e tem problema na main thread. Por quê? A chamada da nossa collection view do reload, ela precisa estar na main thread. Ela precisa ter prioridade, né, na fila de atualização. Quando isso não acontece, acaba tendo esse probleminha, né? Porque não sabe quando vai retornar a resposta da API e aí não sabe também quando vai fazer esse reload, né? E aí, só tirando o comentário, já deu certo, né? Então a gente já tem aqui as séries sendo retornadas, né? E já aparecendo os nomes também das séries na nossa collection view. Então a gente vai fazer um pouquinho de debug agora para a gente conseguir visualizar isso de uma forma melhor, né? Então a gente tem aqui a nossa lista de séries que vai retornar a quantidade, tá retornando ali os 240, então a gente vai fazer um result para mostrar, né? Então ó, tem 240 objetos que são 240 são 240 séries da primeira página, né? Então a primeira página, a página 0, ela tem 240 séries que a gente consegue ficar rodando ali, passando uma por uma, né? E uma por uma ela também é chamada na nossa collection view. E isso é muito interessante porque quando a gente faz o scroll, né, que eu não estou fazendo agora, a collection view ela vai atualizando de acordo com a nossa lista, né? Então por isso que a collection view ela é muito poderosa, porque ela só atualiza os valores que estão aparecendo na nossa tela, né? Ela não atualiza os valores que estão fora da tela, e isso faz uma economia de armazenamento, uma economia de memória muito grande, né? Essa reutilização de células é muito boa, é muito benéfica para o código, né? Falando um pouquinho aqui da nossa detalhes, né? Agora a gente não está mais esperando um nome, a gente está esperando um show name, então a gente precisa passar agora o nosso objeto que foi selecionado, né? Então a gente não vai mais passar
o valor de nome, né? A gente vai passar o valor do objeto que está sendo esperado ali, vamos deixar ele opcional mesmo, vai ser um jeitinho aqui mesmo, para a gente não precisar inicializar esse objeto aqui desse lado também, né? Então vamos deixar ele com valor opcional. Bom, agora nós já temos a nossa nome label, né, populando ali, mas a gente precisa também pegar as outras informações, né, da nossa API, né, e colocando na tela de detalhes. A primeira delas que está faltando é o summary, né, então já vou até colocar ele aqui na nossa show model e preencher, né, aqui no construtor e no coding keys, que ele é a descrição, né, então toda série tem uma descrição, né, além do nome, imagem, então é importante, né, ter essa descrição para a gente saber que tipo de série que é, o que acontece, né, no enredo ali da série, isso que acaba atraindo, né, as pessoas para estarem vendo. Um detalhe desse campo é que ele é opcional, então pode ser que a nossa API tenha essa informação e pode ser que ela não tenha essa informação, então por isso é importante ter essa validação, né, de passar o summary como opcional antes de preencher ele e tentar colocar na tela. Pode ser que ele esteja vazio e não consiga ser inserido, né? Bom, agora a gente está mudando aqui no nosso prepare, né, que é para passar o objeto para a próxima tela e de acordo, né, com o que está ali na lista de séries. A gente está populando ali a tela de detalhes. A gente precisa deixar aqui o valor como opcional também e mudar aqui a nossa célula vazia, né, digamos assim, né, passar o summary nesse interior também, porque o aplicativo vai pedir, né, então como a gente já inseriu um campo a mais, precisa colocar ele lá. Bom, ali no nosso app a gente já percebeu que tem um errinho, né, a label de descrição ela está aparecendo só com uma linha, então a gente precisa alterar isso. A gente vem aqui na parte das propriedades, né, nesse campo quase no meio ali do lado direito, e a gente altera a quantidade de linhas para 0, né? Normalmente quando você cria label ela vem automaticamente com o valor 1, e aí dá para você alterar para 0 e ele vai respeitar automaticamente o tamanho, né, que a label precisa para aparecer todo o seu texto, né? Então isso é uma propriedade muito importante, né, de label, que acaba ajudando bastante. Às vezes você não sabe quantas linhas vão ser necessárias, né, para aparecer no aplicativo, e aí vale mais a pena deixar o valor como 0. Bom, a gente já tem aqui o nosso nome na home e também na parte de detalhes já temos o nome da série e também a descrição. Agora falta a imagem, né, querendo ou não é uma parte também bem importante, né, de acordo com a imagem o pessoal acaba escolhendo aí a série ou o filme que quer assistir. Mas antes a gente vai dar uma melhoradinha aqui, né, nas nossas pastas, nos arquivos que a gente tem. Então a gente vai criar essa parte de features, né, que vai cuidar da parte de codificação, né, e vai separar esses códigos que a gente fez para as view controllers. No caso aqui temos perfil, detalhes e a tela de home. Também dá pra gente criar aqui uma pastinha para células, né? Então como a gente tem uma célula customizada, a gente vai deixar ela ali junto com a home que está sendo utilizada. Vamos separar também os modelos, né? No caso a gente tem um modelo só, né, que é um modelo de séries, e vamos deixar ali na pastinha de models. A gente poderia também criar um arquivo novo e fazer uma requisição, né, criar uma pasta de services e separar a request, né, tirar ela da view controller e passar para um novo arquivo. Mas isso fica para uma próxima refatoração, né? Acaba que vai consumir um pouco de tempo, que vai ser bem necessário aqui, já que agora a gente vai para a parte da imagem. Então primeiro a gente precisa pegar aqui o caminho, né, do nosso projeto, já que a gente vai importar uma biblioteca, né? Então aqui a gente vai utilizar o Kingfisher, né, que é um módulo por fora, né, não é um módulo, não é algo nativo do iOS. E a gente vai estar utilizando ele para fazer essa parte da request da imagem. A gente precisa desse pod init, né, que ele vai inicializar o pod file dentro do nosso projeto. O pod file ele vai ser o nosso gerenciador, né, ele que vai estar cuidando ali das dependências que a gente quer estar importando. A gente já pegou aqui o Kingfisher, né, nessa versão 7.6.2. E agora a gente vai fechar o nosso aplicativo e abrir novamente, só que a gente vai abrir o arquivo Workspace, né? E essa aqui é a diferença entre o Workspace
que ele já vem com os módulos instalados, né? Então, quando a gente cria o nosso projeto, ele vem sem módulos, né? Ele vem só o projeto mesmo em iOS. E aí, quando a gente instala os módulos, ele cria um outro arquivo, né? Um XC Workspace, para que a gente consiga utilizar os módulos, né, que foram instalados ali no pod install. Bom, agora a gente vai criar a chamada, né, da nossa imagem, né? Então, toda chamada de imagem vai ter uma URL, né, específica, que vai ser a URL que cuida, né, que guarda essa imagem. Então, a gente vai estar puxando aqui do show, né, do nosso objeto, né, da nossa série, do campo imagem, e tem uma parte onde fica realmente a string da imagem. A gente vai chamar esse campo que é o original. Depois disso, a gente precisa chamar a propriedade da image view, né, que é o que cuida, né, e coloca ali a imagem nos eixos, e importar o nosso módulo, né. Isso é muito importante. Sem chamar o nosso módulo ali na classe que a gente está precisando dele, não vai ser possível utilizar, né, as propriedades e as funções que estão dentro desse módulo. No caso, a gente vai chamar essa função, né, que é o setImage, e ele necessita, né, de uma URL, né, para fazer essa busca, né, para fazer o download dessa imagem e apresentar ele na tela para a gente. Poxa, como a gente já está criando a nossa imagem da tela de detalhes, a gente também já pode adiantar um pouquinho da tela da home, né? Então, mexendo aqui na célula, a gente vai mudar um pouquinho as constraints, né, que a gente já tem. Então, a gente vai excluir, né, essa constraint de alinhamento central, e a gente vai posicionar a nossa label mais na parte inferior, né, mais na parte de baixo da tela, para conseguir utilizar a nossa imagem, né, numa proporção melhor, e cabendo ali na nossa célula e utilizando um espaço maior, né, do que o texto. Fica melhor, né, a imagem aparecendo muito mais do que o nome da série. E bom, a gente vai precisar fazer uma nova conexão, né, já que a gente ainda não tinha a imagem na nossa célula, tinha só aqui o number label. Então a gente vai criar aqui como image. Poxa, ele não está querendo criar pra gente a referência da imagem no código, né? Isso pode acabar acontecendo vez ou outra, né? Às vezes, por você ter criado alguma outra referência outlet e ter excluído, ou algum próprio erro mesmo do Xcode, às vezes acaba acontecendo. E a gente tem alguns meios, né, ou a gente pode continuar tentando, né? Mas a gente tem alguns outros meios de tentar chamar, né, isso. A gente pode simplesmente tentar colocar um novo componente, que acaba às vezes resolvendo, né, colocar uma nova imagem e tentando chamar ela de novo. Ou a gente pode criar o componente a partir do código primeiro, que essa vai ser a opção que eu vou fazer, e retornar a imagem, né, e fazer essa conexão inversa, né. Ao invés da gente fazer a conexão do storyboard para o código, né, a gente faz a conexão do código para o componente que a gente quer do storyboard, que acaba facilitando bastante. Bom, aqui a gente já está fazendo o import, né, para a célula, né, para conseguir fazer o mesmo consumo, né, a mesma chamada que a gente fez na tela de detalhes, a gente vai fazer aqui também na home a partir da célula, né. Então cada célula, além de chamar um nome, vai chamar uma imagem, né, vai fazer essa requisição e vai setar a imagem na nossa image view. Tá, aqui ele reclamou porque a gente não precisa chamar da mesma forma, né, que estava sendo na tela de detalhes. Tá terminando de buildar já. A gente conseguir visualizar isso melhor. E boa, a gente já conseguiu chamar as imagens, né, das séries. Agora a gente vai dar uma melhoradinha, né, nesse layout aí, nesse fundo que a gente está utilizando atualmente. Então, vindo aqui na célula, né, como a gente não setou a cor aqui no storyboard, a gente fez pelo código, então a gente vai remover essa cor, né, que é o cyan. E a gente também vai
colocar uma cor na Collection View, né? No caso a gente vai usar a propriedade aqui Background Color, direto no código mesmo, e vai colocar ali como nula, né? Como none. Para que a cor fique transparente, né? E seja correspondente à cor do fundo, né? Então se o fundo for azul, né? Vai corresponder ali, não vai ter nada dividindo, né? A cor entre a Collection, as células e o fundo que a gente está utilizando agora. Bom, como a gente mudou a cor do fundo para preto e a cor do texto também era preto, acabou que o texto ficou invisível ali. A gente pode mudar ele para branco, né? E agora os nomes vão estar aparecendo ali na parte de baixo. Bom, e aqui terminando de rodar, né, o nosso app. Só que a gente tem um probleminha, né, que as imagens estão ficando muito grandes, né? Então, uma coisa que a gente faltou fazer foi colocar as constraints, né, na imagem. Então ela está expandindo e levando junto com ela o tamanho da célula, né, já que a gente inseriu constraints ali. Então a gente vai fixar um tamanho, né? Então ele vai fixar o tamanho tanto da imagem quanto da célula, né, de acordo com o que a gente está pedindo ali. E pronto, né? Basicamente a gente conseguiu fazer aqui a nossa tela da home junto com as imagens e fazendo o consumo da API. E aqui na segunda tela de detalhes ainda não está aparecendo a imagem, né? Mas a gente vai deixar essa parte para o próximo vídeo. Né? Hoje a gente fez bastante coisa, a gente conseguiu criar um modelo do zero, fazer o consumo da API e também apresentar as séries, né? As informações tanto na tela da home quanto na de detalhes. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado até aqui. Finalizamos aí mais uma etapa, né? E no próximo vídeo a gente vai estar finalizando realmente o nosso projeto aqui do Hands-On. Então não perca, né, essa oportunidade de estar vendo as refatorações que a gente vai estar fazendo aqui no nosso projeto. E é isso, muito obrigado e bora desenvolver!